Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e finalmente eu consegui sentar nesse lugar novamente para gravar um vídeo. Eu sempre falo para vocês que é muito difícil quando eu tô em aula eu conseguir voltar aqui, porque a rotina é muito desafiadora. Então, geralmente nas férias de dezembro e janeiro que eu consigo dar uma descansada melhor e voltar a gravar vídeo para vocês. Então eu espero que eu consiga gravar alguns vídeos, principalmente dos temas que vocês foram me falando aí no decorrer dos que eu postei, e eu vou trazer alguns nesse sentido. Então, se você tem alguma dúvida sobre áreas de professora, sobre a docência, sobre sala de aula, deixa aqui nos comentários para que eu consiga ter uma ideia do que vocês querem saber, e aí eu volto a gravar mais vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que eu tinha muita dúvida na época que eu estava distribuindo os meus currículos, que era como montar um currículo e o que colocar no meu currículo. Principalmente quando a gente não tem tanta experiência, é mais desafiador. Então eu vou falar para vocês o que eu coloquei na época para encontrar o meu primeiro emprego e como é o meu currículo hoje em dia, já que eu tenho mais experiência. E eu espero que seja muito útil para vocês e que ajude de alguma forma. Bom, então primeiro é muito importante eu falar que o currículo ele é extremamente pessoal. Então não tem uma fórmula, não tem um padrão. Na minha opinião, pelo menos, eu acho que tem pessoas que gostam de ter um currículo mais criativo, um currículo colorido. Eu gosto de um currículo mais simples, com informações básicas, bem aquele padrão. Eu vou deixar até umas imagens de como eu construí o meu currículo, qual o layout que eu achei que é a minha cara, que não necessariamente que seja o melhor, mas que eu me identifiquei. Acho que mais do que o layout é importante as informações que contém nele. Então, como distribuir essas informações? No começo, quando eu estava procurando o meu primeiro emprego, eu coloquei, claro, informações específicas, informações gerais, nome, nacionalidade, estado civil, idade, CEP da residência, telefone, e-mail, a minha graduação, que na época eu já tinha graduação completa e tinha um mestrado completo também. Então coloquei a minha informação e antes da minha formação eu sempre coloco o meu objetivo. Então o meu objetivo, por exemplo, é atuar como docente de ciências no ensino fundamental 2. Ou se você é bióloga, por exemplo, o objetivo é atuar como docente de biologia para o ensino médio. Então eu sempre deixo na primeira linha ali, depois das informações gerais, qual é o meu objetivo, para a escola bater o olho e saber se é aquele profissional que ela deseja. Depois do meu objetivo, geralmente eu trago a minha formação. Então eu coloco a minha informação em ordem cronológica. Então o que eu fiz primeiro, depois e depois. Então no caso, na época eu só tinha a graduação, licenciatura em ciências, sempre coloco a universidade, o ano de conclusão, e o mestrado a mesma coisa. Então mestrado na área de ciências, no caso, universidade e ano de conclusão. Esse ano eu finalizei uma pós-graduação, então atualmente eu também já coloco no meu currículo essa outra formação que eu fiz. Na formação eu acho importante a gente colocar graduação, mestrado, doutorado e alguma especialização, porque cursos mesmo fica para outra parte, né? Cursos complementares. Então eu acho que nessa parte é importante a sua formação mais robusta do que aqueles outros cursos. Bom, para quem está começando, a experiência profissional é o mais desafiador, porque se você está procurando o seu primeiro emprego, você não tem uma experiência robusta. Então, na época que eu estava procurando o primeiro emprego, o que eu coloquei em formação profissional ou experiência profissional, na verdade, era
as monitorias. Então eu tinha atuado como monitora de algumas disciplinas dentro da minha faculdade, então eu coloquei essas monitorias, quanto tempo eu fiquei como monitora, mas também eu coloquei o meu estágio, qual o estágio que eu fiz, onde eu fiz, quanto tempo eu fiz. Então era no que eu tinha de experiência profissional naquela época, e era o que eu podia colocar, porque a gente não pode ficar inventando que fez alguma coisa que na verdade nem fez. Então, essas foram as minhas primeiras experiências profissionais. E o que é desafiador, porque muitas escolas, elas querem uma experiência profissional já em uma escola de nome ou uma atuação como professor. Hoje em dia, que eu já tenho uma experiência profissional mais sólida, passei por algumas escolas, eu tirei toda essa parte e só coloquei mesmo as escolas que eu já atuei como professora. Então eu coloco a escola, o ano que eu entrei, o ano que eu saí, e a série que eu ministrei aula, porque às vezes é ensino médio, às vezes é ensino fundamental, então eu deixo claro também essas informações. Então, atualmente, eu só deixo o meu repertório de ser professora. Eu também deixei uma experiência que eu tive no começo da carreira, antes de eu me tornar professora, antes de concluir o mestrado, porque eu fui técnica de laboratório de uma escola. Então, isso agrega no meu currículo, isso é bom, porque como eu sou professora de ciências, eles sempre querem algo a mais, além de ser professora, ter uma aula prática, ter ideias de aulas práticas, então inclusive, eles sempre me perguntam sobre essa minha experiência. Então, eu trago aquele repertório que faz sentido para as escolas e não coloco um monte de coisa que eu já fiz, como, por exemplo, as monitorias, né? Ou o estágio, já que essas experiências profissionais, elas são menores. Bom, o que eu acho importante também num currículo de docência é cursos recentes. Ao longo de toda a minha trajetória, eu fiz muitos cursos, inclusive cursos durante a graduação, que eu colocava também, então os cursos que eu tinha feito durante a graduação, alguma especialização pequena, algum mini curso que eu tinha participado, eu sempre colocava em torno de uns 4 aproximadamente. Hoje eu já tirei esses e coloco os mais recentes. Então eu deixo até o nome cursos recentes, porque são, né, os últimos que eu fiz, os últimos que me agregaram. Então eu sempre coloco em torno de 4 cursos, eu escolho os que são mais relevantes para minha profissão, né, para ser professora de ciências. E também as escolas, elas gostam bastante disso, porque mostra que você é um profissional que sempre está estudando, se aperfeiçoando, indo atrás de novas coisas para agregar nas suas aulas também na sua carreira. Então é muito importante você colocar quais são esses outros cursos e mais do que isso, é muito importante você sempre fazer, mas não fazer qualquer curso. Faça um curso que agregue o seu currículo. Então, se você é um professor de língua portuguesa, por exemplo, um curso de gramática específica, um curso de literatura, um curso sobre um livro, alguma coisa nesse sentido. Então, procure o que as escolas elas querem que aquele profissional tenha. Procure o que aqueles profissionais daquela escola que você tem como objetivo estão fazendo, estão se formando e faça também. Isso vai te dar um diferencial muito grande na hora da sua entrevista ou para você ser recrutado para uma entrevista. O que eu optei por colocar no meu currículo que agrega bastante são as publicações científicas que eu tive. Então, durante a graduação, o mestrado, eu tive algumas publicações em revistas nacionais e internacionais, e isso, obviamente, para um professor de ciência é extremamente relevante, porque mostra que você fez um trabalho sólido, que você chegou até o final do processo de uma carreira, né, científica, que é a publicação. Então isso sempre me trouxe grande credibilidade durante as minhas entrevistas e durante a pesquisa mesmo por entrar em uma boa escola. Então
Então eu sempre coloco as minhas publicações e é importante também, se você tem esse intuito, né? Se você gosta de uma área de educação, tem algumas publicações que você pode fazer na área de educação. Então, eu acho que isso agrega bastante também, porque mostra que você é um profissional preocupado com aquela educação. Coloco no meu currículo algumas palestras que eu já ministrei, e obviamente não é qualquer palestra, são palestras que eu fiz para as escolas. Então, mesmo antes de eu me tornar professora, quando eu trabalhava como técnica de laboratório, eu fiz nessa escola específica algumas palestras, então eu coloquei isso no meu currículo, e depois que eu me tornei professora, eu também dei algumas, e aí eu coloco, porque é importante, é algo que um professor ele precisa ser capacitado, é algo que na educação científica a gente aprende a como falar para o público, a como dar uma palestra, como resumir informações. Então, ao meu ver, isso também agrega para o meu currículo. Para finalizar, eu coloco o link do meu LinkedIn, onde tem as informações principais, onde eles podem acessar melhor o meu currículo, onde eles podem ver fotos, porque no meu currículo mesmo eu não coloco nenhuma foto. E idiomas, então se você sabe falar alguma língua, qual nível que você sabe falar, se comunicar, se é inglês, se está no intermediário, se você está fazendo, qual escola você está fazendo, essas informações são importantes para você colocar. Então eu espero que tenha ajudado, eu espero que tenha sanado algumas dúvidas. O maior desafio mesmo é quando você está entrando, mas ainda assim, no seu primeiro emprego, você pode colocar essas informações, como por exemplo, o seu link do LinkedIn, ou se você sabe falar alguma língua, a sua formação, as suas experiências dentro daquela graduação. Isso já vai te ajudar a montar o seu primeiro currículo e entrar em uma escola. Então eu espero que tenha ajudado, um beijo e até o próximo vídeo.